Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host sempre, Paulo Raposo. E cara, hoje é episódio especial. Sim, vocês vão ver eu passando vergonha hoje. Mentira, hoje vocês vão ouvir uma pauta que eu acho que, honestamente falando, vocês não esperavam. E eu estou me bananando todo. Mas sim, ela é uma pauta que vai ser interessante. Há potencial de brigas, de gente ficando putaça comigo, o que vai ser divertido. E se tem gente que vai ficar putaça comigo, eu já me sinto pago, tá? Porque assim, eu vou falar de uma pauta que muita gente já teve amigos meus que me questionaram do porquê eu ainda não fiz isso, que é falar um pouco de obras que eu não gosto, certo? Então assim, eu pensei em, vou fazer uma lista, mas eu vou falar em louco e vou explicar pra vocês em louco porque também eu não gosto. E veja bem. Quando eu digo que eu não gosto de uma determinada obra, não é que, puta merda, eu acho ela um lixo tóxico, radioativo. É que ela não funcionou pra mim em algum momento. E eu simplesmente acho que eu não gosto, que eu não leio e eu não recomendo. E é um bagulho que, assim, eu não falaria, a menos que fosse pra falar mal. Na verdade, uma delas eu já falei, tem episódio aqui, tá? Que é Jagan. Episódio, se não me falha a memória, 35. Tá aqui embaixo o link. Tá, mas eu vou explicar um pouco melhor porque eu não gostei de Jagan, até porque, né, a gente precisa explicar esse detalhe. Mas eu quero falar com vocês de outras obras que eu também não gosto, o porquê eu não gosto, porque eu acho ruim pra mim, tá? Então, vamos lá. Eu não tenho lista, não tenho nada. Na verdade eu tenho, mas eu vou ir em louco, como eu disse. Eu vou começar com uma que é extremamente famosa, que a galera pede muito, assim, pra que a editora continue a publicação dela. Uma obra que eu li 3 vezes. Me obrigaram a fazer um texto pro Dollars na época, porque o Paulo é mimizento, não gosta dessa obra e tal, mas né, a gente precisou ler, que eu estou falando de Toriko, do Shimobakuro, que, cara, pra mim não funciona, sabe? É estranho. Porque ela tem uma trama, um mundo vasto, tem lá os personagens, tem o Toriko que faz o garfo e faca na mão, tem o Akira Kushida cantando a abertura do anime, mas não funciona pra mim. É uma obra que eu simplesmente não consigo gostar pelo motivo mais simples do mundo. Eu acho boring, eu acho chato. Eu li, tanto que da primeira vez eu li do volume 1 ao... Da primeira vez eu li os primeiros capítulos, a segunda vez, que foi realmente quando eu fui ler, eu li do volume 1 ao 3. Anos depois eu li os volumes 10 e 11, porque me deram de presente, falaram, toma aqui pra você de presente. Opa, de graça, vamos dar uma lida. Eu li o volume 10 e 11 e eu achei legal os momentos de luta, mas eu ainda não achei aquele brilho que todo mundo põe, aquele hype excessivo de nossa, é muito bom, é maravilhoso, Toriko é bom e eu... Mano, qual que é a graça? Sabe? Eu não consigo achar a graça. E não adianta você que tá ouvindo isso ir lá na minha rede social e falar, não, mas Toriko é maravilhoso, por isso, aquilo. Não, cara, eu não vi graça. E não adianta você tentar me convencer do contrário. Da mesma forma que eu não vi graça em Toriko, inclusive esse que eu vou falar agora, aqui já puxando o link, eu falei num grupo que eu tô e teve gente que falou assim, me ajuda a te ajudar, que é Jagan, que eu tenho um podcast aqui também que eu já falei de Jagan, e na época, se não falei memória, eu também falei isso, assim como na minha resenha que eu fiz pro Instagram. Jagan pra mim não funciona, eu acho muito chato, insuportável, sendo muito honesto. O moleque não tem sal, a história pra mim não tem charme, é um bagulho chato. Mas é bom. Cara, não tenta me vender que é bom. Aí entra o bom, não tenta me vender que é bom, porque nesse caso realmente não vai me comprar. Mas lê até o volume 15. Não, Jagan não tem 15, mas Toriko tem. Lê até o 15 de Toriko e lê até o 4 ou 5 de Jagan. Caralho, Jagan é caro. Jagan não é tipo Toriko, que era R$10,90. Jagan é 23. Eu vou ficar pagando 23 conto pra ler um bagulho que eu não gosto. Me respeita, né? Mas assim, Jagan. E o foda é que o roteirista de Jagan, o Kenshiro Manoyusuki, se não fala memória, alguma coisa assim. Ele é o mesmo roteirista de Blue Lock e eu amo Blue Lock. Eu acho Blue Lock uma das obras mais fodas da Shonen Magazine. Ele é roteirista de Jagan e eu não consigo gostar de Jagan. Isso é estranho, muito. Mas enfim, eu não gosto de Jagan. Eu acho Jagan uma obra cansativa, chata. Tipo, puta, quantos volumes você leu de Jagan? 1. E eu falei, não vou ler mais. Tanto que Jagan, se não me falha a memória, já tá na minha lista de drop de mangá. Tá junto com Bitum e tá junto com Mirai Nikki. Jagan tá lá, tipo, entra na lista de 3 obras que eu dropei até o presente momento. Tem algumas outras que eu vou colocar, mas essas aí são as que eu realmente dropei. Falando em Bitum eu não gosto. Bitum já foi concluído pela JBC. Eu li por cima, né, os capítulos finais, tanto da versão Dark quanto da versão Light.
E esses capítulos finais, de certa forma, me deixaram curiosos pra ler o mangá. Mas quando eu lembro que o primeiro volume eu li e eu achei ruim, eu penso, não vou dar meu dinheiro pra um bagulho que eu sei que eu achei o começo ridiculamente ruim. Bitum é uma obra que a JBC lançou, tem um total de 24 volumes, se não me falha a memória, sendo que o 24 tem 2 versões. E não é uma obra que eu gosto, é uma obra que eu acho chata, uma obra que eu acho arrastada. Assim, ela é muito massa velho. E é um massa velho que eu não consigo gostar. E olha que eu gosto de coisa massa velho, mas eu não consigo gostar de Bitum. Assim como eu também não consigo gostar de outra obra que eu já puxo, já tô aqui, ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, puxando o gancho. Que é também da JBC, é a Guerra. Sim, eu não gosto de A Guerra, eu não sei se você que tá me ouvindo gosta, mas na época que eu comprei A Guerra, por exemplo, saiu A Guerra e Love in the Hell. Tava falando isso, inclusive, num último rolê, com várias aspas assim, encontro da galera pra gente ficar debatendo sobre mangá, e eu falei isso, que eu me arrependo de não ter pego outra obra que é Love in the Hell, e eu acho ela divertidinha. A Guerra, o autor de A Guerra é o mesmo autor de Excel Saga. Excel Saga eu já ouvi muitos elogios, mas eu não posso dizer o mesmo de A Guerra, porque A Guerra parece que o cara te trata como a primeira pessoa mais inteligente da face da Terra. Ele faz piadas muito inteligentes, muito sagaz, e nenhuma tem graça. Sem maldade, não tem. Não funciona, não é um negócio que eu olho e falo, putz, mano, eu recomendo pra todo mundo. Não gosto. E olha que, tipo assim, eu vou dar um exemplo muito prático agora, eu vou ofender algumas pessoas que estão ouvindo isso. Mas eu gosto de Gigante. Não gosto tanto, mas acho Gigante aceitável. Eu não gosto tanto de Gigante porque, né, tem uns problemas. Futuramente eu comento disso melhor. Mas assim, eu não gosto tanto de Gigante, mas Gigante não tenta ser inteligente demais. A Guerra tenta ser inteligente demais e a Guerra falha. Aí nego vai falar, mas o que tem a ver Gigante com a Guerra? Que 2 obras bem ok, mas a Guerra ela vira ruim porque ela tenta ser muito inteligente. Gigante é ok e ela não tenta ser inteligente, ele simplesmente tem uma mina nua correndo batendo em alien. E é isso, foda-se. Puxando também essas combo de obras que podem ser muito conhecidas ou não, mas algumas delas têm um público muito fiel. Eu vou falar de uma agora que vai ter uma galera que vai se doer. Mas eu preciso falar isso, cara. Eu me sinto. As 2 próximas eu vou falar, eu sei que vai ter uma galera que vai se doer, mas eu preciso. Eu preciso mesmo de coração, porque se eu não falar dessas 2, esse episódio não vai ficar tão grande, porque eu tô realmente puxando e já tô falando. Mas no fim, depois eu vou fazer uma conclusão desse ponto de obras. Tá, mas assim, esses 2 eu preciso falar delas. E eu sei que vai ter uma galera que vai se doer, eu já deixo adiantado, que vai se doer, porque realmente são 2 obras que tem um fandom razoavelmente bom. Mas são 2 obras que eu não consigo gostar, porque eu não sei, porque eu não senti charme, a outra porque realmente eu olhei e falei, vai rodar. A primeira delas é Happiness, da New Pop, que tá completa em 10 volumes, a New Pop fala, galera, compra, eu vejo muita gente falando, nossa, é maravilhoso, é muito bom, o Oishi é um excelente escritor, eu li 2 volumes de Happiness e tô até agora, tipo, é isso? Entende? Eu não consigo gostar de Happiness, eu simplesmente não consigo. Eu até vou reler depois pra ver se eu mudo minha opinião. Mas assim, do que eu lembro da minha primeira leitura dos 2 volumes, eu meio que li empurrado porque eu já tinha comprado. Mas eu não consegui gostar de Happiness. Eu não consegui. Pra você ter uma noção, eu consegui gostar de boa parte de coisa da New Pop que eu comprei sem nenhuma expectativa. Happiness eu comprei sem nenhuma expectativa e eu continuo sem nenhuma expectativa e sem nenhuma vontade de terminar. Porque eu não consegui gostar de Happiness. E eu quero frisar isso. Eu sei que vai ter uma galera que vai estar ouvindo isso e vai falar, mano, como assim ele não gosta de Happiness? Happiness é maravilhoso. Você tem que ler a Konohana, você tem que ler isso, você tem que ler aquilo do autor. E talvez eu não leia, porque eu não gostei de Happiness, minha experiência com Happiness foi horrível. Assim como minha experiência com o próximo mangá, e eu lembrei de outro, mas só que esse outro eu li ele inteiro. Mas eu vou falar primeiro desse, que já tava no gatilho, depois eu faço esse último como comentário especial. Que é Zetman. Zetman, eu li 7 dos 20 volumes. E cara, na moralzinha, pra você ter uma noção como eram outros tempos. Era 2015, eu comprei Zetman, li o primeiro volume e falei, não gostei. Eu lembro que na época eu falei pro Pedro Silva, se você estiver ouvindo isso, um abraço, que eu não tinha curtido. Eu falei pra ele, se não me falha a memória, eu falei pro Alex, pro Hobbit, que eu não tinha curtido. E mesmo assim os caras falaram, pô, mano, como você não gostou? É legal. Eu fiquei tipo, eu me senti culpado. Eu falei, caralho, como que eu não gostei do bagulho? Fui ler o volume 2. Continuei não gostando. Falei, vai melhorar. Amigo, olhei até o 7. Chegou no 7º, eu falei, não dá. Eu não vou me forçar a gastar dinheiro com um bagulho que não tô curtindo, não tá indo. E não tinha aquelas... E os raros momentos de 7 volumes, eu acho que pra mim teve 1 ou 2 momentos que eu falei, agora vai, e não foi. E aí eu fiquei, mano, como que pode?
Algum problema talvez comigo? Talvez. Só que aí, anos depois, mais precisamente neste fatídico ano de 2021, eu fui ler DNA ao quadrado do mesmo Katsura de Zetman. E eu gostei do primeiro volume de DNA ao quadrado, porque ele é bom. O Zetman não, o Zetman é uma bosta. Desculpa se você gosta de Zetman, cara, mas realmente é horrível, não dá. E pelo que dizem, o Katsura fechou o 20º volume de Zetman dizendo que era o fim da primeira parte. Amigo, eu não quero ver a segunda. Se eu não conseguir terminar a primeira, eu não quero ver a segunda. Eu não quero ter contato com essa segunda. Entenda isso. E não venha de mimimi que Zetman é bom. Pra mim, Zetman não é bom. Pra mim, Zetman é uma bosta. Tá ali junto com a guerra numa das piores coisas que eu já li. E aí, pra fechar, que agora eu lembrei desse, eu preciso fechar com ele, né? Que é fechar com chave de cocô. Eu tenho que falar de Fire Punch. Sim, eu tenho que tirar essa pedra do meu caminho. Porque, caralho, que mangá. Olha, Fire Punch era um mangá que ele tinha tudo pra não estar aqui. Se o Fujimoto tivesse parado no volume 5, no começo, na primeira metade, se ele parasse ali, ele não estaria aqui. Mas ele está, porque depois do volume 5 tem mais coisa. Cara, Fire Punch é aquela obra que eu lembro que ela existe e eu fico triste. Porque Fire Punch é... O problema é que a Guerra tem, de, por exemplo, querer ser inteligente demais na comédia. Fire Punch tem na filosofia. Eu quero ser filosófico demais, eu quero ser profundo demais. E no fim das contas ele não é porra nenhuma. Ele não consegue nem ser divertido. Ele não te faz refletir de fato. Quando ele faz você refletir, ele quebra essa reflexão pela violência. Ele quebra as expectativas, mas ele não quebra a expectativa pra subverter de uma forma positiva. Ele subverte de uma forma totalmente bosta. E sim, eu tô falando desse jeito porque é real, ó, que eu tô mudando meu foco pra falar um pouco mais sério. Fire Punch, ele tinha tudo pra ser um mangá absurdamente bom, mas ele é simplesmente de mediano pra ruim. Isso ao meu ver. E, honestamente falando, aqui eu vou alfinetar uma galera que eu já alfinetei em outros momentos, mas eu queria saber quem da curadoria daquele Manga Wars colocou essa porra desse final desse Fire Punch como o melhor final. Porque a pessoa, ela vive em Nárnia, na moralzinha, eu precisava falar disso. Porque o final é... Mano, eu já vi finais ruins. Bleach tem um final ruim. Mas Fire Punch, amigo, o Fujimoto pegou aquela pedaço do roteiro do final e limpou a bunda, só pode. Porque aquele final é ridículo, não faz sentido nenhum, não condiz com nada, não fala nada com porra nenhuma. E tem gente que fala que essa porra é bom aonde? Eu vi um hype desgraçado de não, Fire Punch é Masterpiece, é muito bom. Eu fui ver e eu fui ler, tipo, sem expectativas, porque eu falei, né? Ele é o primeiro volume. Ah, é isso que a galera fala que é bom. E o segundo é, ah, tá, legal. E o terceiro, e o quarto, ok, estamos tendo uma melhora. Li a primeira metade do volume 5, ok, aqui temos uma evolução. O restante do volume 5, ok, vai tomar no cu. Volume 6 vai se foder. Volume 7 vai pra puta que pariu. Volume 8, mano, desisto. Vai tomar no seu cu, caralho. Eu gastei dinheiro com um bagulho que não é tão bom. Mas assim, é óbvio que se você gosta de Fire Punch, nada contra você. Eu tenho contra quem fala que esse final é bom. Porque quem critica, tipo, o final vai, mas é que o final de Shokugeki no Soma não foi maravilhoso. Óbvio que não foi, a série foi cancelada. O final da série X não foi tão bom. Mas caralho, se você fala que o final de Fire Punch é bom, quem é você pra criticar o final dos outros? Aquele final não tem sentido nenhum, o final é horrível e tem gente que elogia. E sim, esse eu li até o final, então esse eu posso falar do fundo do meu coração que é uma obra que eu não gosto. Eu não gosto e eu não recomendo. Para você, eu recomendo pra quem, tipo assim, quer realmente conhecer alguma coisa, quer ver se gosta, etc. Mas pra mim é uma obra que não funciona em nenhum nível, e tanto que eu li a obra inteira. Quando a obra pra mim começa a funcionar, o autor simplesmente busca outro caminho. Aí eu olho e falo, mano, não dá. E falando de Fire Punch, eu já puxo aqui uma emenda do meu comentário geral, porque eu quis falar algumas obras que eu não gosto, e que obviamente não terão um podcast aqui. Talvez Fire Punch seja a única que tenha, porque como eu li inteira, eu vou tentar reler pra fazer um podcast explicando melhor o porquê eu não gosto, etc. Mas aí eu fiz esse episódio pra falar algumas obras que eu não gosto, mas também fiz pra uma consideração final aqui, que é o que eu quero fazer aqui, que é a questão do gosto. Que eu gosto de coisa ruim. Isso é um fato. Quem convive comigo há muito tempo sabe. Quem esteve comigo no primeiro Dollars sabe melhor ainda. Um abraço Hitsu, um abraço Kaku, um abraço Farina, um abraço Tio Phil, um abraço
Alex, por aí vai, Kachan, e assim vai indo, né? Não vou falar o nome de todo mundo, porque se eu falar o nome de todo mundo, a gente vai ficar aqui até amanhã. Tem gente aqui, né? Por motivos óbvios, eu não quero citar nomes. Não é porque eu tenho rusgas, não, é porque eu realmente não quero citar, pra não ficar muito grande. É basicamente, eu tô falando das pessoas que eu tenho mais contato. Então, assim, o pessoal já convive comigo esse tempo, eles sabem que eu não tenho um gosto muito bom. Temos aí na minha conta iGear, tem JNG, MM, tem diversas outras coisas ruins. Eu tô até tentando olhar aqui pra ver se eu acho alguma coisa. Tem Batman vs Liga da Justiça, que eu acho legalzinho. Tem, entre outras coisas mais aí, né? Troy AGX e por aí vai. Mas, limites, né? Porque eu não tenho o costume de julgar o gosto dos outros. Porque se eu leio algo que eu não gosto, eu sou honesto em dizer, mano, não curti, não foi um bagulho pra mim. É um bagulho que eu acho chato, mas por eu já ser uma pessoa que é acostumada a ler de tudo, assim, tipo, meio que sem filtro e vendo os bagulho. E às vezes é uns bagulho que não é tão bom, mas considerar bom, a galera costuma achar que eu tenho que ter essa mania de, não, putz, mas você tem que aceitar qualquer coisa que venha, porque você aceita obras ruins. Então, esse é um ponto que eu acho que aqui a gente traça um limite, tá? Inclusive, que é o ponto de, se eu não gosto de uma obra, não significa que eu vou invalidar outras obras do mesmo autor, ou outras obras do mesmo gênero. Tanto que, um exemplo prático, eu não gosto de Fire Punch, mas eu acho Chainsaw Man uma boa obra. Eu não gosto de Zetman, mas eu acho DNA ao quadrado muito bom. E tenho curiosidade de ler Videogurai. Eu não gosto de A Guerra, mas tenho muita curiosidade de ver o Excel Saga. Entendeu? Eu não gosto de Happiness, mas pode ser que eu leia alguma outra coisa do Oishi. Ou pode ser que não, porque a galera trata muito, no caso do Oishi, ele muito assim como o cara das obras Masterpiece. E eu não vejo dessa forma. Porque eu achei uma obra que a galera fala que é muito boa, muito ok. Então, eu não acredito que os Masterpieces dele, talvez pra mim, sejam bons. Entendeu? Eu não gostei de Toriko, mas pode ser que eu goste de Build King, apesar de eu ter lido o primeiro capítulo e também não ter achado tão bom. Entendeu? Por exemplo, autores que eu gosto, mas eu não gosto do que veio depois. Eu gosto do Ryuhei Tamura, mas eu não gosto... Eu gosto do Ryuhei Tamura em Beelzebub, mas eu não gosto do Harapeku no Mahi. Eu gosto do Shibashi Nura Ryo no Mago. Gosto em Tokyo Kigo Tampou, mas eu não gosto de Yui Kamio. Entenda isso. Eu gostar de um autor em uma determinada obra não invalida que eu não goste dele na obra sequente dele. E assim sucessivamente. Assim como eu posso não ter gostado daquilo de uma obra anterior desse autor, mas nem por isso invalidar as obras futuras. Que isso fique muito claro. Porque tem gente que às vezes acha que não, mas você não gosta, você isso, você aquilo, e no fim das contas meio que acha que eu vou invalidar tudo. Entenda bem esse ponto. Óbvio que tem obras que não dá, né, cara? Uma certa obra aí que eu falei no cast 39, que eu não vou ficar repetindo o nome pra não ficar dando ibope, é uma obra, por exemplo, que eu não valido você que gosta. Assim, a gente olha pra sua cara e fala, ok, né, gosto é gosto, mas eu não valido, e eu não gosto, e eu tenho todos os motivos, ouve o cast 39 que você vai entender o porquê. Então, assim, sempre pensa bem antes de você falar que às vezes o seu coleguinha não gosta de uma obra X, seu coleguinha tem um gosto ruim, seu coleguinha tem um gosto de bosta, e assim sucessivamente. Seja honesto e respeite o gosto do coleguinha, exceto se ele gostar de coisas que envolvam LOL, envolvam qualquer coisa criminosa. Aí de resto, respeite o gosto do coleguinha, porque às vezes o coleguinha tem todo o direito do mundo de gostar de um gigante, tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo tranquilo ele gostar de um gigante. Do gigante do Hiroi do Oku. Ele gostar de Gantz, ele gostar de Bleach, mesmo com aquele final horrível, ele gostar de Shokugeki no Soma, ele gostar de, Yamada Kan, Tsunana Witch no Majo, né? Yamada Kan e Seven Witch, né, por exemplo. Ele gostar desse tipo de coisa, tá tudo bem. Gostar de Kobayashi-san, Made Dragon, tá tudo bem. E, tipo assim, o gosto dele, o bagulho pra você pode ser horrível, mas ele gosta. Caligdor Stars, por exemplo. Entendeu? Então, assim, o que você não pode é chegar pro coleguinha que às vezes gosta de um bagulho normal, tá? De preferência. E falar pra ele, não, mas seu gosto é uma bosta. Tudo bem ele gostar do que não é legal, do que você não gosta. É assim que a gente vai vivendo, a gente vai tendo um mercado, tanto na questão de anime, quanto até mesmo na questão de mangá, mais variado. É por ter obras que diversa gente gosta. Tá bom? É basicamente isso que eu tinha pra dizer.
Tanto que eu ia começar só falando das obras e ia ficar até menor do que esse episódio tá ficando, mas ele acaba ficando mais grande porque... mais grande não existe, maior. Para que eu quis falar um pouco também dessa minha reflexão, tá bom? Galera, mas não esquece, esse episódio tá saindo na terça, amanhã tem outro episódio, né, na quarta. E ontem teve um episódio. O episódio de ontem foi um dos maiores que eu já gravei, pra não dizer o maior até o presente momento. Então vamos ver o que é Hypnos Mike. Ouve esse. Se você tá ouvindo esse e não ouviu do Hypnos Mike, vai lá ouvir. Se não, aguarda até amanhã, que amanhã tem outro episódio. E eu garanto que vocês vão gostar muito. E assim como o episódio que vem depois dele. Tá bom? Lembrando sempre, minhas redes sociais estão aqui embaixo, ó. SR_Raposo, meu Instagram, Twitter, paulo_raposo, e o e-mail é o paulo.raposo@outlook.com. No e-mail, assim como nas redes sociais, você pode deixar crítica, nas redes sociais você me segue, primeiramente. Mas você também pode deixar crítica, sugestão, pedir parceria, só não pede dinheiro. Da ideia de sorteio, da ideia de conteúdo, tudo isso a gente tá sempre acatando, desde que não seja um conteúdo bizarro. Tipo, não vem me pedir Goblin Slayer, que eu não vou ler Goblin Slayer. Não vem me pedir de novo nada envolvendo healer burro. Eu já fiz um cast sobre esse healer burro. E não, eu não concordo. Antes que eu esqueça, que provavelmente alguém pode me pedir, Nagatoro-san tá na minha lista, ele vai entrar em um podcast. Sim, não vai ser um podcast muito recomendável, porque eu não recomendo a série e eu vou explicar melhor no podcast. Tá, mas tá lá minhas redes sociais, vai lá. Se você quiser ver, conversar, pedir dicas e assim vai indo, tamo lá. Tá, também só não vai me falar pra ler essas obras que eu falei que não gosto, porque pra mim não funciona, eu já tentei. Em alguns casos mais de uma vez, tá bom? Certo? Lembrando sempre, comentando, é um podcast semanal, com média de 2 a 3 episódios por semana. Essa semana, por ser uma semana comemorativa, teremos episódios de segunda até sábado, todo dia um episódio, porque eu não vou trabalhar fazendo 2 episódios no dia que já tem podcast. Então, vai lá ouvir. Os episódios especiais, no caso este, por exemplo, e os outros 2, eles são episódios que eles estão saindo fora do horário padrão. Então, por exemplo, os episódios normais costumam sair ao meio-dia. Esse episódio sai um pouco antes ou um pouco depois. Então, eles vão sair, não vai ser meio-dia, mas ele vai sair uma da tarde. Não vai sair meio-dia, mas ele vai sair 10 da manhã, 9 da manhã, na virada do dia. Então, vai estar sempre assim, para que você tenha conteúdo e você não perca nada. Tá bom? Galera, também lembrando, o nosso agregador principal é o Anchor, que é onde está hospedado e tem o link. Mas além do Anchor, que você também pode dar um suporte para nós lá. Sim, eu estou miguelando o suporte no Anchor. Nós também, e aí eu entro também nessa parte, né? Recomenda para amiguinho, porque se recomendar, o Anchor ajuda a gente aqui. Ele arruma alguém para deixar uns pequenos trechinhos ali de propaganda. E eu, né, futuramente, quem sabe não recebe em cima do meu podcast. E eu recebendo, eu consigo viver de podcast. E aí vocês vão ter podcast com mais frequência. E quem sabe mais editados. Ok, eu vou dar um spoiler aqui nesse final. Já que eu tô divagando. Que talvez lá pra abril, maio. Onde estou acertando os detalhes aqui mentalmente. Mas talvez aí, segundo trimestre, vocês tenham mais 2 podcasts aí. Mas eu não vou contar pra vocês muito não. Breve vocês vão saber melhor. Tá, mas basicamente é isso. Não deixei de dar suporte, mas além do Anchor, nós estamos no Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer e Spotify, que é onde eu sempre divulgo nas minhas redes sociais. E além deles, nós também estamos em alguns outros, né? Tem o Overcast, tem entre outros. Então, sempre vai indo pra lá. Se você é novo aqui, indica pro coleguinha. Se você foi indicado, vai lá na minha rede social e diz assim, mano, gostei do seu podcast, não gostei tanto. Vai lá e dá um feedback e também diz de onde você vem. Beleza? Galera, por hora é isso. Um abraço, nós fomos e até amanhã.